Esse fogão de lenha e essa churrasqueira, isso aqui na verdade é um sonho da minha esposa. Desde 2005, tem uns 15 anos já, que ela pediu para que eu fizesse esse fogão e essa churrasqueira. E aí a gente ficou esperando a ocasião certa, o momento oportuno, e orando ao Senhor para Deus prover os recursos. E porque não era só o fogão, tinha que reformar todo o espaço, né? Desde o piso, o revestimento das paredes e o telhado. Então, há uns 4 anos atrás, eu comprei o piso da parede, do chão, e aí faltava os recursos para o telhado. Então, até que o ano passado, Deus proveu o recurso, e aí nós então reformamos o quintal, e aí pude realizar o sonho da esposa de ter o fogão de lenha, né? A gente é da roça, os irmãos sabem, a gente gosta das coisas da roça, e a gente usa muito essa área aqui. Minha esposa ama vir para esse fogão aqui, se deixar ela faz até café da manhã nesse fogão de lenha, né? Ainda que seja o café, vem cá, acende, assopra, o negócio dá trabalho, mas ela ama cozinhar no fogão de lenha, e como ficou uma área muito boa, um espaço muito bom, a gente acaba usando muito isso aqui. Eu estou falando sobre essa questão de esperar o momento certo, até para poder introduzir o assunto que eu quero. Eu só usei essa história aqui dessa reforma como pano de fundo, porque na verdade eu quero falar sobre sonhos, sobre alvo, sobre carreira. Esse é o objetivo. Amados irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos sobre alvo. Na verdade, eu já gostaria de ter ministrado aos irmãos desde o início do ano, em virtude de que eu sei que muitos irmãos têm o hábito de, quando termina um ano, faz planos, traça objetivos para um novo ano. E eu acho que é sempre uma palavra muito oportuna de compartilhar com esses irmãos que faz alvos. E se você não faz alvos, quem sabe esse ano você não se sente encorajado a mudanças, porque eu sei que nós sempre, a palavra diz que nós podemos fazer planos, né? E a resposta certa vem do Senhor. E fazer alvos é sempre muito bom, porque os objetivos, ele visa, na verdade, ajuda você a filtrar aquilo que é importante na sua vida, aquilo que você precisa fazer de imediato, né? Então, traçar alvos nos ajuda a não perder tempo e energia com aquilo que não é prioridade. E o alvo, ele determina onde nós queremos chegar. É ele que vai determinar a direção e o caminho que nós vamos percorrer. Por isso que é muito importante nós fazermos alvos, estabelecermos essas metas, esses caminhos que nós queremos percorrer e alcançar. E muitas vezes, para alcançar o alvo, nós precisamos de estabelecer metas, aonde nós queremos chegar, objetivos, direções. Então, primeira coisa, nós precisamos de ter em mente de que nós estamos numa carreira. A palavra de Deus fala sobre isso. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para alcançar aquilo que também fui conquistado em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o Paulo aqui está falando de que ele tem a consciência de que ele ainda não recebeu, mas ele está em busca desse alvo, ele está trabalhando para conquistar esse alvo. E ele fala, eu prossigo. Então, eu costumo dizer que todo início de ano é bom a gente sentar, avaliar o ano percorrido e traçar alvos para o próximo ano. Nós temos um alvo maior, que é o propósito eterno de Deus. Nós precisamos de ter essa consciência de que nós estamos numa carreira e que nessa carreira, de vez em quando, nós temos que parar e fazer uma avaliação de como estamos percorrendo essa carreira, de como que está o nosso amor a Deus, como que nós estamos na comunhão com Deus, como nós estamos na relação com os irmãos e como que nós estamos no nosso serviço, na pregação do Evangelho, no serviço aos santos. Então, eu sempre faço alvos pensando nessas coisas. E nós precisamos de parar de vez em quando, irmãos, e fazer, de fato, uma radiografia da nossa alma, um check-up espiritual, assim, nos avaliarmos diante de Deus, nos avaliarmos com Cristo Jesus, que é o nosso modelo.
E precisamos de olhar para trás de vez em quando, porque quem não olha para trás repete seus erros, né? Então a gente precisa de olhar para trás pensando nisso, em melhorar e progredir naquelas coisas que nós não fomos muito bem e que nós podemos até ter errado em alguma medida. Então, a minha pergunta é sempre assim: quantos desejam entrar num lugar de mais intimidade com Deus, num lugar mais profundo em Deus, num lugar de um relacionamento melhor com Deus? Quantos desejam, têm fome e sede do reino de Deus, têm vontade, têm desejo de agradar mais o Senhor, de trabalhar mais para Deus, de servir mais o Senhor com mais integridade? Isso precisa mexer com o nosso coração. Nós precisamos de entender que se tivermos de fazer concertos, vamos fazer concertos. Se tiver de recomeçar, vamos recomeçar. Mas vamos recomeçar orando ao Senhor porque derrame um frescor da presença dEle sobre esses novos começos. E eu sempre brinco que eu acho que tem dois alvos que estão sempre na cabeça dos irmãos. Um é sair do vermelho, daquelas compras indesejadas do final de ano, e o outro é daqueles quilinhos a mais que ganhou no final de ano. Então, ou seja, fazer a dieta e sair do vermelho é sempre dois alvos que estão no topo da lista dos irmãos no início do ano. Mas, voltando aqui para o texto diz assim: prossigo. Essa palavra é mais do que permanecer. Essa palavra tem um significado no original que é de correr prontamente, é correr com determinação, é alguém que numa corrida dispara em relação ao alvo. Esse é o significado dessa palavra. Alguém que corre rapidamente, com foco, em direção à sua chegada. Então é alguém que com determinação corre para alcançar o seu objetivo. Então esse é o significado da palavra prossigo. E nós temos o propósito maior, conforme eu disse, que é ser parecido com Jesus. Deus tem um sonho, Deus tem um propósito. O seu propósito é que nós sejamos semelhantes a Jesus. E nós podemos aqui citar Romanos 8, 28 a 29, Efésios 1:4. Eu gosto muito desse texto de Efésios 1:4 porque ele mostra esse propósito antes da fundação do mundo. O texto diz que antes de Deus fazer esse mundo, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, nós precisamos de ter isso em mente, de que Deus, lá na sua eternidade, Ele estabelece esse propósito. E o seu propósito é que nós sejamos semelhantes a Jesus, que nós andemos diante dEle de forma irrepreensível. 1 Pedro 1,15 também vai falar desse propósito, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou das trevas, tornai vós mesmos santo em todo o vosso procedimento. Mateus 5,48 vai dizer: portanto, sede vós perfeito, como perfeitos é o vosso Pai Celeste. Então, o propósito eterno de Deus aponta para a santidade, desde o primeiro capítulo do Gênesis, que vai falar: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, que o propósito eterno possa nos nortear. Nós somos norteados por esse propósito eterno, ele é a nossa vocação. Se você não se conduz por este alvo, qualquer lugar para você está bom, porque você vai ficar satisfeito com a sua salvação, mas não vai ser desafiado a ser aperfeiçoado, a chegar à imagem e à medida da estatura de Cristo Jesus. E nós precisamos de ser guiados por esse alvo. Alguém disse certa feita que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Então nós sabemos para onde ir, nós temos um alvo, temos um propósito maior. E Paulo fala que ele prossegue avançando. E a minha pergunta é: você tem avançado? Ou você se deixou levar pela rotina, pelo desânimo, pela falta de fervor, pela apatia? O propósito eterno, o alvo de ser parecido com Jesus ainda queima no seu coração? O que tem impedido você de prosseguir? Tem algum embaraço? Tem coisas do passado que você precisa perdoar ou pedir perdão ou renunciar? Se nós estivéssemos num culto presencial, eu te daria pelo menos 1 minuto para escrever as primeiras 3 coisas que você precisa de abandonar, de renunciar, como embaraço, para que você possa prosseguir a sua carreira. Irmãos, 1 Pedro 1,9 diz que o alvo, que um dos objetivos da nossa fé é a salvação da nossa alma, que no final tem uma glória exultante, no final tem o Cordeiro que vai nos apacentar, que vai nos conduzir às águas tranquilas. Tem Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tem um lugar, irmãos, de um gozo eterno, de uma felicidade eterna, um lugar sem pranto, sem dor, sem a presença do pecado. Hebreus
12:1 fala de correr a carreira, de guardar com perseverança a fé. Nós precisamos, irmãos, de ter sempre na nossa mente que nós estamos numa carreira que nos foi proposta. E quantos de nós, muitas vezes, não se esforça por uma promoção no trabalho, se esforça por uma carreira no natural, uma carreira na empresa? Quantos não voltam a estudar, quantos não se dedicam horas a fio, um trabalho com esmero por uma carreira humana, terrena? Muito mais deveríamos nos esforçar por uma carreira eterna. Muito mais deveríamos trabalhar em função desta carreira, daquele que nos propôs essa carreira, daquele que nos comprou, que nos fez promessas, que nos garantiu a eternidade, um lugar junto com Ele no reino celestial. Então, que isso possa aquecer o nosso coração, o nosso chamado. E eu gostaria rapidamente de falar de 3 impeditivos para que muitas vezes a gente possa prosseguir essa carreira, que nos impede muitas vezes de alcançar os nossos alvos. O primeiro dele é a adversidade. A adversidade ela pode vir em forma de um acidente ou uma enfermidade, algo inesperado que atrapalha o curso natural da nossa vida. E essas adversidades, muitas vezes, elas podem nos tirar do foco, elas podem nos tirar do objetivo. Eu gosto de lembrar de Neemias. Neemias, lá no capítulo 6, a partir do versículo 15, diz que ele restaurou aqueles muros em Jerusalém com 52 dias. E ali havia uma grande adversidade. O inimigo estava vindo para a guerra, para a peleja. E Neemias, então, ele coloca os homens para trabalhar na obra, e a Bíblia fala que era uma mão trabalhando e a outra mão na espada, e que cada homem tinha que guardar a sua casa, inclusive. E eu gosto dessa ideia, irmãos, de fazer as coisas simultaneamente. Eu percebo que alguns de nós, nesse período, têm usado essa expressão, eu preciso cuidar da minha casa, e têm esquecido do serviço a Deus. Eu quero te falar que cuidar da sua casa é muito importante, é o primeiro passo na fé. Aqueles que não cuidam dos seus têm negado a fé, mas que há um Deus que nos deu uma ordem, que nos comissionou, que depois de ressurreto disse, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Nós precisamos de cuidar da nossa casa e trabalharmos ao mesmo tempo na obra de Deus, na seara do Senhor. Precisamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqueles homens trabalhavam na reconstrução do muro e ao mesmo tempo guardavam a mão na arma e guardavam as suas famílias. Nós precisamos fazer as duas coisas simultaneamente. E eu gosto desse texto, irmãos, porque o inimigo desistiu da peleja, desistiu da guerra, e eles convidam Neemias para poder festejar, para poder ali num ambiente de paz, e Neemias disse assim, eu estou numa grande obra. Como perderia eu o foco daquilo que foi estabelecido? Então Neemias conclui aquela tarefa em 52 dias. Ele tem foco, ele tem visão, ele tem objetivo, ele não se deixa levar nem pela adversidade, mesmo quando essa adversidade ela desaparece, ele diz, não, eu vou concluir a obra, eu vou concluir a empreitada que Deus me comissionou. Isso precisa falar e comunicar algo ao nosso coração. O segundo impeditivo é o pecado. O pecado é um grande vilão na nossa vida, muitas vezes ele nos tira do alvo. Às vezes, certa feita eu ministrei aos solteiros e eu disse assim, olha, às vezes você guarda a sua vida durante 5 anos, 10 anos, tem uma vida de santidade e basta 30 minutos, 1 minuto de peleja para que você possa colocar todo esse bálsamo de santidade, você o perde. É 1 minuto de vacilo. Basta 30 segundos e você, da mesma forma que a Bíblia diz que como uma mosca morta que corrompe toda aquela bacia de perfume do perfumador, assim muitas vezes é o pecado. Ele vem de uma forma repentina e ele acaba enlaçando e contaminando todo um testemunho de uma vida de santidade. É claro que o perdão de Deus nos coloca de volta no páreo, nos coloca de volta na carreira, o andar na luz providencia isso, mas a gente precisa cuidar e vigiar, porque o diabo, irmãos, a gente resiste, mas do pecado a gente foge. E isso aqui para mim, irmãos, é uma chave para a santidade. O pecado a gente nunca enfrenta, a tentação a gente nunca enfrenta. A gente sempre anda na luz e a gente sempre vai fugir de toda a aparência do mal. Então, eu gosto de pensar em José, por exemplo, no Egito. José, ele está na casa do Potifar. Ele havia tido sonhos de que ele iria reinar sobre seus irmãos e sobre seus pais.
e havia um plano maior de governo na vida de José. E José é vendido como escravo para o Egito. E ele está na casa de Potifar, e a Bíblia fala que aquela mulher de Potifar começou a tentá-lo todos os dias. E a Bíblia fala que até chegou um ponto onde José disse assim: como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É alguém, irmãos, que decide que mesmo longe da casa do seu pai, mesmo longe de qualquer discipulador, de qualquer supervisão espiritual, ele está só no Egito, numa terra distante, longe da casa do pai, mas ele decide não pecar contra Deus. Ele resiste à tentação, ele foge, porque ele decide não contaminar, não jogar fora o plano maior que Deus tinha para a vida dele. E ele então, ele vai para a prisão porque ele não pecou. E um outro impeditivo, irmãos, são as distrações. Irmãos, as distrações no nosso tempo, aqui a lista ela é grande, porque as distrações muitas vezes nos impedem de termos uma leitura da palavra de Deus, nos impedem muitas vezes da oração, de tirar tempo com Deus, às vezes de culto doméstico, de ter tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, às vezes com os irmãos, de receber os irmãos. E no nosso tempo, irmãos, o entretenimento, as distrações, principalmente aquelas que usam tecnologia, os filmes, isso tem roubado não só o tempo dos irmãos, mas também a boa mente, a pureza dos jovens. E isso tem sido, de fato, um grande concorrente de Deus no nosso tempo. Então, isso furta o tempo de servir a Deus, isso furta até mesmo o desejo pela oração. Muitas vezes nosso coração se encontra fastiado, assim, insatisfeito, sem sede, sem vontade, mas quando você vai ver é porque de repente você ficou horas, talvez na rede social, talvez vendo filmes. Então, no nosso tempo, irmãos, isso tem sido uma grande concorrência. Os vídeos do YouTube. Então, esses são os concorrentes de Deus no nosso tempo. E eu sempre brinco com algum jovem ou outro, quando eu percebo que ele está ali habitolado com o celular, seja com joguinhos, com qualquer outra coisa, eu digo assim: rapaz, faça um exercício, fica sem o celular hoje, ou então meça o tempo que você tem gastado com essas distrações e aplica esse tempo na leitura da palavra, em concentração para poder buscar a Deus. Irmãos, a lista aqui das distrações, elas são grandes. O Espírito Santo é livre, cada um dos irmãos tem o Espírito Santo. O meu desejo, o meu pedido é que cada um se sujeite à voz do Espírito Santo e pergunte quais são os inimigos que têm impedido você de alcançar os teus alvos e têm roubado a vida de Deus, a pureza, a santidade, aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida. Então, de forma prática, eu queria falar com os irmãos, dar algumas sugestões de alvo, né, para poder aí, num primeiro momento, te sugerir algumas coisas para você ter um básico aí. Eu sempre costumo dizer que é necessário e que é bom fazer alvos nas 3 áreas do nosso sacerdócio: comunhão com Deus, serviço aos irmãos e pregação do Evangelho. E antes de você começar a fazer os teus alvos, ore a Deus. Porque às vezes é muito comum nós fazermos os alvos e falar: Deus, agora abençoe os meus alvos. Essa não é a proposta, irmãos. A proposta é você orar ao Senhor e falar: Deus, aonde o Senhor deseja me conduzir? O que eu devo fazer para o Senhor? Quais são as áreas da minha vida que precisa de uma ação do Senhor, que precisa da tua manifestação? Eu quero fazer alvos ouvindo a voz do Espírito Santo. Então você lista e continue em oração. Então, mas peça primeiro que o Senhor lhe guie nessa lista e nesse propósito de fazer alvos. Se alinhe, coloque estes alvos alinhados com o propósito eterno de Deus. E para te dar um apoio, então eu quero te apresentar algumas sugestões. Primeiro, seus alvos eles precisam também ser mensuráveis, você precisa de medir. Eles precisam ser mensuráveis e também alcançáveis. Então não estabeleça, e além de serem alvos alcançáveis e ser algo que você possa medir, eu sempre gosto de pensar que nosso Deus é um Deus de milagres. Ele fez milagre ontem e continua fazendo milagre hoje. Então eu sempre coloco 1 ou 2 alvos que são literalmente milagres, que eu possa dizer assim: isso aqui
foi milagre, porque não coube a mim, não cabe a mim, eu não tenho condições, eu não tenho poder nenhum de realização, então foi Deus que fez. Então trace um alvo nessa linha entre você e o Senhor, para algo que possa te impulsionar a sua fé. E coloque os teus alvos, então, dentro desse tripé do sacerdócio. Né? A gente sempre vê essa figura do sacerdócio em várias passagens da Bíblia. Tem uma que eu gosto muito, né? Lá em João 12, por exemplo, a gente vê essa figura, né, da comunhão com Deus, do serviço aos irmãos e a pregação do Evangelho. A gente vê isso na casa de Lázaro. A Bíblia fala que ali na casa de Lázaro teve a adoração de Maria, quando ela quebra aquele nardo puro aos pés de Jesus. A gente vê nisso a adoração. A gente vê o serviço de Marta, que estava ali servindo os convidados. E a Bíblia fala que os judeus vinham ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado. Ou seja, o fruto da pregação do Evangelho. E estava ali então o sacerdócio estabelecido nessa figura ali na casa de Lázaro. Então, dentro das sugestões, alvos de comunhão com Deus. Estabeleça um tempo de oração. Volte, de repente, a levantar 30 minutos, 20 minutos mais cedo, antes de você ir para o trabalho, antes de você fazer qualquer coisa. Mas, ainda que seja que você comece com 10 minutos, com 20 minutos, mas estabeleça um tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação. Você vai perceber que meditar na palavra de Deus é uma alegria, é um prazer. Você vai ter conteúdo para poder compartilhar com os irmãos, para poder edificar uns aos outros. Meditar na palavra de Deus, irmãos, precisa ser um hábito. E eu diria que o ideal é que fosse um hábito diário, mas pelo menos a leitura precisa ser diária. A meditação, anotar o que Deus comunicou ao seu coração naquele texto, isso tudo, irmãos, vai enriquecer a nossa comunhão, enriquecer a nossa vida, enriquecer a nossa fé. Então, tire tempo de oração, tempo de meditação, estabeleça uma lista de cargas que nós precisamos de orar. No nosso tempo há muitos enfermos, há muitas perseguições. Nós precisamos de orar pelos pecados dessa nação, pela política na nossa nação, pela economia, pelos nossos governantes, as nossas autoridades, as autoridades eclesiásticas. Irmãos, você pode listar a sua parentela, seus parentes mais próximos, colocá-los na sua lista de oração, para você ter conteúdo, para você poder permanecer ali na presença de Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus em favor dessas vidas. Eu costumo dizer que o sacerdote, antes de falar de Deus para os homens, ele falava a Deus dos homens, ele apresentava os homens diante de Deus. Nós precisamos de apresentar diante de Deus aqueles a quem nós queremos que Deus salve. Então, faça alvos nessa linha, não fique preso ao tempo de 15, 20, 30 minutos, mas estabeleça um mínimo para que isso possa te guiar. Eu costumo dizer que é sempre bom a gente escolher um canto da casa para ser o nosso secreto. Escolha um quarto, algum espaço na sua casa, mas tire esse tempo para você poder buscar a Deus. A leitura da Bíblia, você pode usar aí o programa de leitura bíblica que sempre tem, que sempre fica disponível. Faça alvos de jejum, de consagração, de coisas ou alimentos que você pode se abster, de alguns alimentos que você gosta mais. Se abstenha disso, ofereça isso em libação e oferta ao Senhor, em consagração. Então, culto doméstico está dentro dessa área de comunhão com Deus. E depois ainda tem livros, né, que nem sempre, é sempre bom conferir com alguém acerca dos livros, autores, mas também os livros é um recurso espiritual, são recursos espirituais que nos ajudam na maturidade. Então há livros que a gente pode aconselhar e dizer, esse aqui é um bom livro, leia, vai te ajudar. Livros sobre determinadas áreas da nossa vida. Então eu costumo colocar, irmãos, embora os irmãos possam pensar que isso seja ligado ao financeiro, mas eu sempre coloco dízimos e oferta dentro dessa questão de adoração. Porque para mim, as ofertas ao Senhor é honra, é adoração. Nós adoramos ao Senhor com os nossos bens. Então eu sempre coloco aqui, dentro desse item, comunhão com Deus, eu coloco ofertas. Eu coloco a minha honra ao Senhor como fruto de comunhão e adoração com Deus, porque é assim que eu vejo a questão das ofertas, como uma honra ao Senhor. Em segundo, dentro da questão do serviço, coloque alvos de relacionamento. Pensa, eu quero receber uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu quero estar com os irmãos, na casa dos irmãos,
eu quero estar com a minha junta de discipulado, eu quero estar com o meu companheiro, eu quero estar, visitar alguns irmãos, mas faça alvos de relacionamento, mensure quantos dias na semana você vai fazer isso. Faça alvos de relacionamento com a igreja, de aumentar o seu leque de relacionamento, de conhecer outros irmãos que moram em outras regiões. Você pode fazer aqui alvos de hospedar, de servir, servir de repente algum irmão que fica internado, de receber algum irmão que às vezes esteja enfermo em casa, irmãos de outra cidade que vêm para essa cidade, porque nós estamos numa capital, isso é muito comum vir irmãos de outras cidades para cá e que precisam de visitas. Então, aqui, irmãos, faça alvos de serviço ao Senhor, estabeleça também aqui um percentual para você poder de vez em quando abençoar uns irmãos financeiramente, ainda que seja com passagem, que seja com algum item doméstico, mas é sempre bom fazer alvos aqui nessa questão de serviço aos irmãos, sermos generosos uns com os outros, com os familiares, né, por menor que seja. Aqui nós podemos nos lembrar daquela oferta da viúva pobre, a qual Jesus falou que ela deu mais do que todo mundo, porque ela deu tudo o que tinha. Então, nossa casa, nossos bens, nossa vida, nossa energia precisa ser colocada à disposição e serviço ao Senhor, em serviço aos irmãos. Então, empreste o seu carro, seja generoso com seus bens e faça esses alvos de relacionamento e serviço no meio da igreja. Isso precisa, irmãos, que o Espírito Santo pode te guiar e pode te falar sobre isso, mas faça alvos nessa linha de relacionamento e serviço aos irmãos. E por último, faça alvos, né, dentro da questão da proclamação do Evangelho, de anunciar o reino de Deus. Eu acho que um alvo que nós precisamos de ter aqui e um foco é de nunca perdermos as oportunidades, conforme o apóstolo Paulo nos instrui. Mas estar com o incrédulo, pregue. Estar com o irmão, edifique. Está a sós, busque o Senhor. Mas faça alvos de uma lista de amigos que você possui, de uma lista de parentes que você possui e comece a apresentá-los diante de Deus em oração. Comece a clamar pela salvação deles. Amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Aqui, dentro dessa questão da proclamação do Evangelho, faça alvos de ofertar a obra missionária, de ofertar aquele que está no campo missionário ou em algum trabalho que você conhece. Você pode ser o missionário no seu bairro, na sua rua, aonde você mora, no seu trabalho. Faça alvos de ir para a rua pregar o Evangelho, de ir para a praça, de bater de porta em porta nos seus vizinhos. Mas faça alvos de pregação do Evangelho. Alguns discípulos mais novos não sabem ainda pregar o Evangelho. Se você é um discipulador, reúna jovens, reúna pessoas e vá com eles pregar o Evangelho, ensiná-los a pregar. Então, faça alvos nessas 3 áreas e naquelas outras que Deus colocar no seu coração. Eu sempre gosto de aconselhar os irmãos a fazer alvos também no natural. Às vezes é reformar aquele sofá, às vezes é comprar uma panela, uma vasilha que a esposa está desejando. Eu me lembro que há muitos anos atrás, por exemplo, eu me lembro de ter feito alvo de comprar uma frigideira, né, ao longo do ano. As coisas não eram tão fáceis, a situação financeira não ajudava muito, então eu colocava lá, esse ano vou comprar aquela frigideira, né? Mas faça algo no natural, de repente é melhorar a sua carreira profissional, é fazer um curso, de repente é comprar um automóvel, reformar sua casa, reformar uma porta, fazer aquele varal que está com arame farpado até hoje, a esposa não aguenta mais, aquela torneira que está pingando. Faça alvos de melhorar sua vida também no natural. Então, de repente aquela viagem que você nunca fez e precisa fazer, mas faça alvos também no natural, nas coisas que nós precisamos no dia a dia. Por último, eu queria ler o texto de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 a 26, que diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
Irmãos, eu gosto muito desse texto porque aqui Paulo está pegando aquela figura dos atletas que corriam em estádio e eles corriam para ganhar aquela coroa de raminho que os gregos colocavam na cabeça, que 2, 3 dias depois não dava nem para tirar uma foto. Mas a Bíblia, Paulo aqui está falando que nós temos uma coroa imarcessível, incorruptível, e que nós precisamos batalhar por essa coroa, precisamos de trabalhar por essa coroa, precisamos conduzir a nossa vida, o nosso serviço, pensando nessa coroa. Então, que Deus possa fortalecer os irmãos, animar o coração dos irmãos com os alvos, faça esse balanço no início do ano. Eu sei que essa palavra vai chegar no coração dos irmãos, talvez no 3º mês do ano, ou no 2º, mas ainda assim dá tempo de você fazer alvos, ou começar a fazer alvos, vai ser uma prática para o resto da sua vida, mas que vai te ajudar na sua carreira espiritual. Que Deus abençoe os irmãos.